Se a gente olha para 64, tem que olhar para 61, como o Miola falou. O golpe de 64 é o golpe de 61. Então, Jânio preparou o golpe de 64. A renúncia do Jânio, que era para ser em si mesma um golpe, foi abrir o espaço, abrir o terreno para o golpe de 64. Ok? Fecha essa situação. Vamos para o golpe de 2016. O golpe de 2016 foi dado em dezembro de 2014 por Aécio. Quando Aécio contesta o resultado das urnas, ele prepara o golpe de 2016. Ele cria o clima, assim como a renúncia de Jânio criou o clima para deslegitimação do governo João Goulart, e que acabou tendo que engolir o parlamentarismo, a derrota de Aécio abriu espaço para o início, e o discurso que ele vai fazer logo depois da derrota, abriu espaço para a fragilização do governo Dilma até o golpe de 2016. Então, é importante também a gente ter em mente o seguinte, que a gente fica falando, o golpe quem vai dar o Bolsonaro, o golpe quem vai dar o Bolsonaro. Não necessariamente. Bolsonaro pode acabar sendo, até involuntariamente, como o Jânio foi, como o Aécio foi. Todo mundo foi involuntário nesse sentido, mas foram protagonistas, né? Foram preparadores. Ele pode ser o preparador de um outro golpe, porque se, de fato, o empresariado e a mídia não apoiam um golpe de Bolsonaro, quem disse que o empresariado e a mídia não vão apoiar um golpe dado pelo comandante do Exército? Isso. Uma promessa de que o empresariado e a mídia conservadora voltarão a mudar, né? Não é bem... Nós vivemos uma... Eu não diria assim que se vai acontecer o golpe. Nós estamos vivendo dentro de um parênteses, né, do nosso país, da democracia. Vivemos um regime de exceção, a democracia não está funcionando a pleno, né? Porque se estivesse funcionando a pleno, vamos lá, jamais seria admissível que esses caras estivessem convocando um ato inconstitucional e antidemocrático em setembro. Quer dizer, diretamente pelo centro do governo fazer isso. Jamais. Por comandantes de polícias militares, né, por políticos, jamais, se nós estivéssemos vivendo uma democracia real. Isso é inadmissível. Seria o mesmo, por exemplo, que na Alemanha, né, a AfD, que é um partido da extrema-direita, né, adotar os símbolos nazistas e proclamar, né, um movimento hitlerista na Alemanha. Ele seria proscrito. Então, porque é uma democracia lá. A democracia ela é incompatível, né, com essas tensões. Nós vemos, portanto, uma situação que é uma situação de golpe continuado, nessa cronologia que tu fazes, né, perfeitíssimo. Tem o golpe de uma edição, né, um componente, né, do golpe em 18, que é a prisão do Lula, né, com a presença do Vilas Boas, etc. Então, eu acho, viu, Mauro, assim, que essa tua percepção é genial, assim, porque o fato de setores das classes dominantes das mídias, né, estarem incompatibilizados com o Bolsonaro, mas também não é tão assim, a gente está vendo, porque há uma divisão nos estamentos, né, do capital financeiro, do empresariado, dos grupos capitalistas, da própria imprensa. Não há uma homogeneidade, né, uma consciência democrática, né, radical, do perigo que o Bolsonaro representa, não só a democracia, mas até a própria hipótese, né, de uma sociedade civilizada, onde não ameaçada pelo fascismo. Eles têm nessa. Então, e eles têm por trás disso a assombração, que nós começamos a falar das pernas viçosas do Lula, mas a assombração é o Lula, né? O Lula é uma grande assombração. Então, eles podem eventualmente se incompatibilizar, porque o Bolsonaro é um miliciano mal cheiroso, uma família de maus modos, né? Essa turma que vem, né, do mundo do crime diretamente, talvez eles tenham algum certo critério, digamos assim, estético, né? Mas do ponto de vista do que o Bolsonaro... Como o Jânio, né? Como o Jânio, né? Que era um sujeito meio exótico. Esteticamente também não combinava, né, com as elites. Isso, exótico e tal, né? Mas agora, o que o Bolsonaro assegura para eles é o que eles não conseguiriam numa democracia. Eles não conseguiriam sufragar esse programa de desmonte e desmanche do país que eles estão executando com o Bolsonaro, ao preço que nós conversamos, que é um preço, né, de compra de apoio congressual para garanti-lo ali. E, portanto, eles podem aderir a alguma variante deste projeto, né, que possa ser, inclusive, uma variante autoritária. Né? Eu concordo plenamente com a tua análise, porque eu acho que essa variante é autoritária, porque tem
o medo que eles têm ao Lula, que é um medo injustificável, é superior ao compromisso que eles possam ter com uma ideia de um país democrático. E, para mim, o editorial de hoje da Folha de São Paulo, a parte de ser um libelo canalha, ele é um libelo canalha, porque ele reflete um ódio, né, ao Lula. Ele é uma peça odiosa, ele não tem outro sentido que não ser ódio destilado, né, de modo bruto contra o Lula. É isso o editorial da Folha de São Paulo de hoje, né, que faz uma condenação, né, permanente ao Lula. O Lula, ele é um condenado por ele ser um pobre, lascado, né, a Lava Jato fracassou, mas ele continua sendo um pobre, um ladrão corrupto que tem que ser condenado. A Folha não suporta. Mas por que isto? Né? A Folha, do meu ponto de vista, ela se assemelha a uma espécie daquele filho, Mauro, que está em processo de afastamento, digamos assim, de saída de casa, né, que tem suas contradições, seus sentimentos, né, contraditórios em relação ao próprio pai, mas ele não consegue se desligar do pai, né, e a Folha não consegue se desligar do bolsonarismo, do ponto de vista dessa agenda que ele representa, né, e, portanto, no mínimo pretexto que ele consegue se agarrar para não se desligar do pai, né, para não sair de casa, para não sair do bolsonarismo, né, então ele encontra um pretexto, e nesse caso é o ódio ao Lula, né, claro, que ele encontra esse pretexto. E, portanto, perdão. Eu ia falar, o PT soltou uma nota brilhante, inclusive, agora já. Saiu um editorial da Folha, que teve maior repercussão, foi mais agressivo, o Globo também na mesma linha. Agora, tem uma coisa bem interessante, né? Porque o que essa elite faz? Elas dizem o seguinte, não, o Lula não está inocentado. Então, exato, ele foi inocentado em todos os processos. Então, esse pessoal que é o máximo do legalismo burguês, não aceita, considera que as decisões dos próprios tribunais burgueses, inclusive da maior corte burguesa do país, que é o STF, não valem, porque para eles o Lula é de per si condenado. E aqui tem uma questão interessante em relação à urdidura do golpe, gente. Porque quando a Folha quando os Frias e os Marinho estão dizendo não, o Lula não é inocente, o Lula é culpado, eles estão já construindo uma narrativa dizendo esse cara não pode tomar posse. Se ele não é inocente, se ele é culpado, não pode tomar posse. Como é que nós vamos botar na presidência? O editorial da Folha é claro com isso. Como é que nós podemos colocar na presidência alguém que é notoriamente um criminoso? Né? Eles estão... a narrativa do golpe, né, do golpe contra Lula, contra a posse de Lula, está dada, né? São esses elementos assim que a gente vê, né, Mauro, que é muito difícil assim de confiar nessas elites, confiar nessas instituições, né?